queria começar dando boa tarde a todos e todas e todes. Agradecer a presença de cada um de vocês. É gratificante para a gente, né? Ver essa sala cheia, né? Ver pessoas participando online. Tem algumas pessoas que estiveram diretamente envolvidas no processo de preparação do plano museológico, tanto funcionários dos museus que estão aqui conosco hoje, quanto indígenas que estão nos assistindo online. Então, é um momento de, vamos dizer, de gratidão mesmo, né? Quando a gente enxerga que esses processos são eficazes, quando são realmente participativos. E é um pouco dessa história que a gente vai trazer um pouco aqui com vocês, propondo uma oficina que seja mais dialógica também. Então, a gente vai ter muitas pessoas falando, então eu já começo pedindo a vocês um pouquinho de paciência nesse processo, né? Mas participar é isso, é ouvir ativamente, é permitir que o outro também fale. Então, nesse movimento, a gente vai ter 5 pessoas aqui falando para vocês e vamos ter alguns momentos em que a gente vai propor pequenas dinâmicas com vocês. Como o tempo é muito curto, a gente sabe que vai ser muito corrido, mas a gente espera que a gente consiga tornar esse momento proveitoso. Mas, antes de mais nada, eu queria fazer a minha autodescrição, né? Começar por esse movimento. Eu sou uma mulher cisgêneres, sou parda, tenho cabelos na altura do ombro, lisos, olhos e cabelos castanhos. Estou na faixa dos 50 anos, estou usando óculos com aro azul. Estou com uma blusa e uma calça bege, sapato marrom, né? E quem sou eu? Eu sou Elizabeth de Castro Mendonça, sou professora da Escola de Museologia, do Programa de Pós-Graduação de Museologia e Patrimônio. Na Unirio, eu coordeno um núcleo chamado Núcleo Multidimensional de Gestão do Patrimônio e Documentação em Museus, do qual a Paulina, que está aqui sentadinha ao meu lado, né, e que vai falar para vocês daqui a pouco, também coordena junto comigo. Eu tenho cerca de 27 anos de atuação efetiva em museus brasileiros e meu foco de pesquisa é gestão do patrimônio e documentação em museus, mas sempre com ênfase em metodologias e processos participativos. Pode passar, Léo? Bruna, desculpa. Pode passar, Bruna. O que a gente vai trazer para vocês aqui? A gente vai trazer um debate baseado em uma experiência que a gente teve efetiva de atuação, que foi um plano de trabalho. Volta, Bruna, que você avançou demais. Aí, né? Um plano de trabalho denominado Compartilhando Saberes, uma proposta de metodologia participativa para a elaboração de plano museológico. Esse plano de trabalho ele foi possível graças a uma dispensa de termos de execução descentralizada. O que é um TED, né? Essa sigla significa? É quando uma instituição federal entende que uma outra instituição federal tem uma capacidade técnica e científica para desenvolver uma atividade que a instituição que está descentralizando esse recurso, né, está precisando. E qual foi a necessidade desse museu que nos chamou para esse diálogo? Foi justamente a elaboração de um plano museológico, né? Naquele período, em 2023, Helena, que está aqui com a gente, estava na direção desse museu, e a Monique, que vai falar para vocês, junto com o Daniel Lira, foram gestores desse processo que vieram dialogar com a gente, porque sabiam de alguns projetos que a gente desenvolvia e queriam ver essa possibilidade de trabalharmos juntos nessa empreitada. O foco desse plano de trabalho foi governança participativa e deliberativa. A gente pensar efetivamente como a gente pensaria uma estrutura de elaboração desse instrumento, né,
esse instrumento efetivo de planejamento da instituição, mas de uma forma mais linear, não só feito pelos profissionais dessa casa, mas principalmente feito com os indígenas, com a comunidade do entorno. Pode passar? Do lado da Unirio, esse plano de trabalho ficou vinculado a um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação que se chama Compartilhando Saberes entre Universidade, Museus e Detentores de Conhecimentos Tradicionais. O foco desse projeto maior são as metodologias ativas de participação cidadã e emancipadora em processos de gestão do patrimônio e de documentação de bens culturais musealizados associados aos conhecimentos tradicionais no Brasil. Então, a gente tinha um projeto guarda-chuva, que já buscava pensar metodologias ativas, e esse plano de trabalho foi um exercício de transformar esse museu num laboratório mesmo para a universidade, né, onde a gente teve a oportunidade de alunos, professores, técnicos da Unirio estar aqui dialogando ativamente com os funcionários do museu, com cada um que acabou comprando essa ideia efetivamente dentro da casa, e também e principalmente para quem é o usuário efetivo dessa casa. E, nesse sentido, a gente acabou abraçando uma ideia que o Daniel Lira trouxe para a gente, do entendimento que essa casa tem usuários, como há usuários do SUS, a quem se destina efetivamente, e há públicos. Então, nesse sentido, a gente foi efetivamente pensando quem são esses atores que deveriam estar a cada passo desse desenvolvimento conosco. Pode passar? E se a gente faz e tanto preza por processos participativos, a ementa dessa disciplina e a forma de estar aqui dialogando com vocês também teria que ser dessa forma, nesse diálogo entre universidade, museus e detentores de conhecimentos tradicionais. Nesse sentido, eu vou estar aqui falando sobre o primeiro módulo dessa oficina, pode voltar aí, Bruna, que é Plano Museológico e Participação, aspectos basilares. A partir, efetivamente, do que é um plano museológico e a partir do que diz o artigo 46, parágrafo 2º do Estatuto dos Museus, né, que fala da priorização por processos participativos na elaboração de planos museológicos, a gente vai discutir aqui o que é participar. E aí eu queria destacar que o intuito dessa oficina, mais do que ensinar vocês a fazer o plano museológico, né, por cada um dos programas, até porque o tempo é um pouco curto, a gente vai discutir muito mais com vocês os processos participativos para desenvolver esse plano museológico, ok? A própria CSEC tem oficinas direcionadas a elaborar propriamente o plano museológico, então a gente vem aqui no sentido muito dentro do que é o evento como um todo, né, para discutir esses pontos centrais. Depois a Paulina vai falar com vocês sobre metodologias participativas, Snowball e Word Café, duas metodologias que nós utilizamos nesse processo de constituição desse plano museológico. Paulina é arquivista da Unirio, coordena comigo o núcleo, é doutora em museologia, e ela vem com esse desafio de falar para vocês o que é uma metodologia participativa, né? Porque a gente fala tanto em participar, mas como estruturar esse como participar, né? E vai relatar para vocês essas duas metodologias que a gente aplicou. Entendendo que a nossa ideia aqui também não é fazer uma receita de bolo, né? A gente entende que as metodologias participativas elas são muito mais definidas pelo perfil do que aquela instituição está buscando. Então, isso tem a ver com o que é o objetivo desse plano museológico, né? O que é o perfil do usuário que você se direciona nesse processo, né? Então, no nosso caso, eram indígenas, os indígenas têm uma tradição oral muito forte, né? A gente tem que respeitar esses pontos, por exemplo, a questão que o próprio Daniel Munduruku falou para vocês, né? Do próprio tempo, que o tempo são diferenciados, né? São diferenciados dentro de uma cultura ocidental que gerar dentro de diversas culturas, né? Porque a gente também tem que entender que os povos indígenas, quer dizer, há uma variação nesse processo, uma diversidade também nesse contexto, né? A gente tinha um outro desafio, que era a
amplitude territorial, né? Então, a gente queria efetivamente lidar com o maior número que a gente conseguisse de povos indígenas, né? Então, nesse sentido, vários desses fatores vão ser fundamentais para a gente definir as metodologias e até para rever metodologias, porque é importante a gente deixar claro que o erro também nos ensina. Então, não sei se Paulina vai comentar, né? A nossa primeira reunião foi desanimadora, mas com ela a gente aprendeu demais para rever as metodologias e tivemos que rever com um grupo. Rever entendendo o que cada um que estava ali fazendo parte desse processo estava buscando, né? Depois vai vir a Joana Munduruku, que vai estar falando para vocês online. Ela vai falar sobre participação ativa, colaborativa e horizontal entre diferentes povos e diferentes realidades. Joana é uma indígena, mestra em História. Ela foi uma consultora da Unesco nesse projeto, então ela agregou muito. A gente costuma dizer, né, Paulina, que a Joana tem uma sensibilidade, um poder de mobilização diferencial. E ela foi uma peça fundamental desse quebra-cabeça para que a gente pudesse unir esses pedacinhos, né, de Brasis, de povos, no desenvolvimento desse trabalho. Então, se eu, Paulina e o Léo, que vai falar por último, vamos vir com uma visão mais da academia, a Joana vai vir falar para vocês o que é esse plano do ponto de vista dos indígenas e quais são os impactos desse plano para os indígenas. Como a gente não tem disponibilidade de tempo para falar para vocês sobre todos os programas, a gente selecionou 2 que a gente acha que é importante trazer para cá quando a gente está falando de processos participativos. O primeiro é Programa de Gestão de Acervo, compartilhando saberes e decisões. Quem vai falar dele é a Monique Cavalcante. A Monique vem com esse braço de representação dos profissionais dessa instituição, quer dizer, o museu nesse movimento. Monique é servidora da FUNAI, ela está lotada aqui no Museu Nacional dos Povos Indígenas. Como eu falei anteriormente, foi a gestora e ela fez esse elo, né? Então, porque por mais que a gente trabalhasse aqui dentro, né, a visão efetiva da instituição é dos profissionais, né? E ela foi juntando esses parceiros internos, né? Porque a gente tem essas sementes internas que são fundamentais para esse desenvolvimento desse trabalho, né? E ela vai falar sobre essa perspectiva do desafio de unir o que a gente tem tecnicamente dentro do museu com as demandas efetivas dos povos indígenas para a constituição desse programa. E, por último, o Leonardo Vidal, né? A gente carinhosamente chama de Léo, né? Léo é graduado em turismo, é doutorando em antropologia da UF. Léo chega aqui a partir de ouvir os trabalhos do núcleo, né? Ele conheceu um pouquinho da nossa experiência e ele decidiu ser voluntário com a gente aqui. E Léo foi uma pessoa muito atenta assim, nos nossos debates, nesse lado antropólogo dele, né? Então, assim, de ouvir o que a gente estava propondo desde o primeiro momento, de primeiro diálogo lá atrás com Daniel e Monique, onde a gente já percebia que no histórico dessa instituição o advocacy era muito presente, quer dizer, a incidência política está aqui dentro dessa instituição desde a sua criação, com o Darcy Ribeiro, quando ele fala do papel desse museu. Então, nós estávamos ali propondo algo diferenciado. Nós, em todos os levantamentos que nós fizemos de planos museológicos brasileiros ou estrangeiros, a gente não viu nenhum que tenha um plano de advocacy, um programa de advocacy, mas a gente achou que era fundamental a gente colocar esse programa dentro desse plano museológico. E aí, Léo assume essa empreitada e ainda traz o Michel Melo, que é um doutorando em antropologia, mas um advocacy com experiência, um advogado com experiência em advocacy para compor essa equipe, né? E a gente, depois dessa experiência, a gente diz para vocês assim, cada vez mais a gente entende que museu é espaço de advocacy e que talvez fosse fundamental que nos planos museológicos tivesse, sim, um programa de advocacy independente
da tipologia de museu que a gente está trabalhando. O museu tem que assumir esse papel efetivo frente à sociedade. Pode passar? Antes de eu entrar pontualmente no que é o meu tópico com vocês, né, eu vou voltar umas casinhas atrás, né, e relembrar um pouco que o momento do convite, né, que chega pela Luciene para a gente, né, o SESEC, a gente quer deixar aqui marcado o agradecimento que a gente tem ao SESEC pelo convite e por toda a parceria, né? Nós somos parceiros de muitos anos, né? Mais de uma década, posso dizer aí, de efetiva parceria entre o núcleo, né? Antes do núcleo era o Grupo de Estudos e Pesquisas, o GENCTA, com a SESEC. Então, a SESEC nos estimula a cada momento a refletir efetivamente sobre qual o papel da universidade para os museus do Estado do Rio de Janeiro. E eles, mais de uma vez, nos provocaram, né? Gostaríamos que vocês dessem uma oficina, o que vocês propõem. E, nessa pegada, a gente ficou pensando, frente ao tema da Semana Internacional de Museus, né? Museus Unidos em um Mundo Dividido, né? Que fala sobre como a gente tem que enfrentar essa polaridade que existe, né? E como isso, o próprio ICOM coloca que está ligado às ODS, né? Quer dizer, qual é o planejamento global para a gente pensar a redução da desigualdade, a promoção da sociedade pacífica e inclusiva, frente ao tema desse fórum, né? Museus para adiar o fim do mundo, quer dizer, a partir da ideia lá do livro do Krenak, né, que nos coloca ali, não, a gente tem que enfrentar mesmo e tem que entender qual é o nosso papel para adiar esse fim do mundo, né? E o que isso simbolicamente se coloca para a gente, né? E o que é isso frente a entender que a gente, de alguma forma, a gente ficou refletindo e chegou à conclusão que isso está muito dentro de uma outra ODS, que é o ODS 18, né? Que fala da promoção da igualdade, colocando a justiça étnico-racial no centro desse desenvolvimento global. Então, a gente entendeu que, se, por um lado, né, a ICOM caminha pela ODS 10 e 16, o fórum vai somar desse debate a ODS 18, né? E isso a gente falou, não, vamos lá, vamos então bater o martelo que o tema interessante seria pensar esse plano museológico, os processos participativos, uma experiência de compartilhamento de saberes entre universidades, museus e indígenas, né? E aí, quando eles falam, ainda trouxeram que essa oficina seria aqui nessa casa, nada mais do que somar esses fatores, né, e discutir o plano museológico mais do que um instrumento administrativo, e sim o seu papel político efetivo e como isso hoje não se pode ser debatido sem ser no plural, né, com esses vários agentes e agências desse processo. Pode passar? Pode passar, Bruna? Oh, foi? Então, assim, vou começar, de fato, a minha fala aqui. Prometo não ser muito longa, porque a gente ainda tem os colegas para nos ouvir. O módulo, né, que eu vou estar aqui conversando com vocês é Plano Museológico e Participação, Aspectos Basilares, né? Essa imagenzinha aí gerada pela IA, a gente usa ela a nosso favor hoje, né, para facilitar a nossa vida. Vai falar justamente de elementos que são fundamentais, né? A gente pensar que participação tem que ser um processo contínuo, né? E quando a gente pensa em plano museológico, ele deve vir, como eu falei, de uma escuta ativa, na construção coletiva de visão, na definição efetiva de objetos e metas, né, que vai desde o diagnóstico até a elaboração dos planos museológicos, dos programas que integram o plano museológico, e que tem que ter como base democracia cultural, gestão compartilhada, a questão da identidade e memória, e sempre no plural, né, desse processo. Vamos passando, né? Mas, para discutir isso, é fundamental que a gente entenda, né, qual é o papel do museu na sociedade contemporânea, né? E, para trazer um pouquinho para o nosso caso, né, se a gente pode aí abusar das palavras de Vergés, né, que fala que os museus hoje são
questionados, né? São colocados à prova, e nas palavras do Fanon, que fala que os museus, a gente vive uma ordem e uma desordem, né? E o que a gente está trazendo sobre isso? O quanto é importante, efetivamente, um papel de cobrança dos movimentos sociais, que são cobranças legítimas, né, e dignas de que os museus entendam que, ao falar e responder esses movimentos, o que a gente está fazendo é pensando em protagonismo social, pensando em dignidade à vida, direito à memória, reparação histórica, né, justiça epistemológica, inclusive, né, como isso se coloca para a gente como desafios. E o museu tem que ser o espaço para que a gente possa refletir sobre isso, né? E possa também se posicionar quanto a isso, né? O museu não é um equipamento inerte nesse processo. Ele tem seu papel político muito definido. E aí eu vou deixar de cara para vocês 3 perguntas que vocês não vão precisar me responder agora pelo tempo, mas que a gente precisa pensar, né? Será que o museu que eu atuo está sendo questionado? Será que, efetivamente, esse museu tem respondido e sido um espaço de diálogo para lutas efetivas de dignidade, de direitos à vida, à memória, né? Como é que a gente está se posicionando em relação a esse processo, né? E como a gente pode pensar viabilidades e caminhos efetivos para que ele possa se estruturar frente a essas demandas sociais. Pode passar? Essas perguntas vocês não vão me responder agora, mas elas vão ser importantes porque a gente vai fazer pequenas dinâmicas e que elas vão ser centrais para a gente ir refletindo sobre isso, né? Mas, ao pensar sobre isso, né, sobre como a gente está nesse espaço também de disputas, né, a gente tem que pensar quais são as interconexões e esse papel desse museu enquanto uma instituição de preservação e de construção de narrativas sobre bens culturais. E como isso, efetivamente, está ligado a processo de inserção social. Quer dizer, como nós estamos trabalhando processos de integração e inclusão de pessoas em vários aspectos da vida social, reconhecendo o direito da dignidade de todo indivíduo e na busca de eliminar barreiras que possam dificultar uma participação na sociedade. Pode passar, Bruna? E, ao falar de inserção social, a gente está trabalhando de 3 pontos fundamentais, que é inclusão social, né, os direitos humanos e o desenho universal. E, quando a gente está falando disso, se vocês observarem todos os 3 conceitos em sua definição, participação é um termo presente, né? O primeiro, a partir da participação das pessoas na formulação e execução, né, adequada para toda a diversidade humana. O segundo, uma participação social que permita pessoas e povos se envolverem de forma ativa, livre e significativa em processo de construção de política pública. E o terceiro, que vai falar sobre esses processos de criar produtos, ambientes, serviços e tecnologias acessíveis a todas as pessoas, independente de suas características e habilidades, promovendo a participação social. E aí, a gente tem que entender que o museu, sim, ele cria produto, ambientes, serviços e tecnologias. A gente trabalha criando também as tecnologias sociais, tecnológicas, né? Revendo as nossas culturas organizacionais nesse processo. Pode passar? E pensar o plano museológico é esse olhar, né? Quando o museu faz aquele exercício de olhar para dentro dele, para rever, inclusive, as suas posturas institucionais, né? E, nesse sentido, se a gente parar para pensar o caso específico do Museu Nacional de Povos Indígenas, a gente está falando de um plano museológico que ele, no momento que ele está sendo elaborado, né, entre setembro de 23 e julho de 25, quando a gente entregou
né, a minuta ao museu, e o museu entrega, por sua vez, à FUNAI, né? Era um museu que estava há 8 anos fechado para o público, né? Ele tem, pouca gente sabe disso, né? Mas o museu aqui é sede no Rio de Janeiro, mas ele tem 2 unidades desconcentradas, uma em Goiânia, outra em Cuiabá, que também estavam fechados naquele momento há 2 anos, né? É um museu que estava passando por dificuldades que todos nós vivemos, né? A gente viveu aí de 2019, né, a 2022, um momento muito complicado, né? Teve instituições de ministérios, então tinha toda uma reestruturação que estava sendo necessária, com a criação do Museu Nacional dos Povos Indígenas, reestruturação da FUNAI, e como isso impacta também esse museu. Tinha uma questão que todo serviço público está passando, né? Que é a escassez de quadros internos, né? A gente sabe disso, não é aqui uma realidade só local. Então, quando a gente traz esse caso, a gente está falando também de muitos pontos que são dores de outros museus, né? E tinha uma cobrança do TCU pela elaboração do plano museológico, né? Tinha uma recomendação do IBRAM para fazer isso. E tinha um desejo da mudança do nome de Museu do Índio para Museu Nacional dos Povos Indígenas. E que isso também fala, né? Não é simplesmente mudar um nome, né? A razão social de uma instituição. Isso fala de mudanças de posturas que a instituição quer. Mas uma coisa muito comum nesse processo foi sempre nas reuniões esse desejo efetivo de que esse museu tem que fazer algo que seja significativo para quem é de direito. Pode passar? Então, nesse sentido, se o plano museológico, ele formalmente, né, é esse instrumento de planejamento e de gestão global, integrada, né, dos museus e dos processos museológicos para planejamento estratégico, tático e operacional, o que a gente mais se guiou foi pelo que se diz ali no parágrafo 2º do artigo 46 do Estatuto, que é a preferência por formas participativas de envolvimento de um conjunto de funcionários dos museus, especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores externos. Quer dizer, como a gente faz esse grande quebra-cabeça de agentes e viabilidade. Mas, para pensar o que essas formas participativas, pode passar? É importante a gente entender. Desculpa, eu pensei que era um outro antes, vou voltar uma casa atrás, tá? Se esse plano museológico ele também vai debater na sua estrutura a análise e desenvolvimento conceitual da instituição, quer dizer, a gente pensar que esse planejamento estratégico é justamente a gente pensar o que é o reconhecimento institucional, a caracterização da instituição, o diagnóstico institucional e o objetivo estratégico, elaborar programas, quer dizer, qual é a visão, o objetivo e a meta ampla dessa instituição, né? Aqui a gente usou aquilo que era o comum e o instrumental dado pelo IBRAM, mas sempre também revendo alguns pontos, tipo, a gente colocou segurança e gestão de risco, né? A gente priorizou em acessibilidade universal as 9 tipologias de acessibilidade, né? Entendendo que a gente não fala só de acessibilidade física, e acessibilidade informacional, por exemplo, quando se trata de povos indígenas, é fundamental, né? A gente pensou o Advocacy, que é um programa que não é habitual nos museus, e é justamente esses 2 primeiras círculos ali que vão mirar o que uma instituição museológica precisa para a elaboração de projetos, que é aquilo que é efetivamente operacional. A gente acredita que sem os 2 anteriores bem estruturados, é difícil a gente pensar efetivamente o terceiro ponto. Pode passar? Agora sim? Mas, para discutir isso, a gente tem um papel primeiro, que é pensar o que é participação. O termo participação, ele, de alguma forma, já é debatido por diversos autores, mas a gente ainda fala dele de uma forma muito
ampla e genérica, né? O que é participar, de fato? Então, essa pergunta tem que ser central quando a gente está fazendo. Qual é o conceito de participação que a gente está estabelecendo? A gente pode começar pela própria noção de participação, onde a gente pode dizer que ela tem um sentido amplo e que o foco dela é o exercício do poder e da agência, né? Se a gente olhar efetivamente que é um ato de tomar parte, intervir, influenciar esses processos de tomada de decisão. Então, ele nunca é um ato passivo, ele tem que ser ativo em sua estrutura. A gente pode falar em participação cidadã. Aqui a gente escolheu 3 termos, que é o que a gente rege dentro das ações do núcleo e foi central para a gente pensar aqui com o Museu Nacional dos Povos Indígenas, que é a participação cidadã. E essa participação cidadã ela está estritamente vinculada às esferas político-institucional e à relação entre Estado e sociedade civil. Quer dizer, o envolvimento do indivíduo e de grupos na formulação, execução, fiscalização de políticas públicas e de gestão governamental. É o real aprofundamento democrático, é a cidadania exercida na prática. Cidadania não é só o ato de votar, é você está efetivamente participando dos processos. E esse termo é muito caro para a gente, porque, por mais que a gente tenha a participação social, que eu vou falar daqui a pouco, que é muito dentro do que as experiências dos museus comunitários, por exemplo, onde ali esse papel, que é inclusive mais amplo do que a participação social, do que a participação cidadã, ela é muito visível, né? É a própria mobilização social e a conscientização que vai resultar no museu, tá? Mas, quando a gente está aqui dentro de uma instituição que é um braço do Estado, e a gente está falando desse papel efetivo da sociedade para o aprofundamento democrático e para a prática disso, a gente está utilizando o termo participação cidadã. E isso faz, inclusive, a gente ir entendendo quais são as noções de participação que a gente vai trabalhando quando a gente está construindo efetivamente e está entendendo o perfil da instituição que a gente está atuando, né? Como eu falei antes, a participação social já é um caráter mais amplo e coletivo, que é cidadã, ela engloba efetivamente a auto-organização da sociedade, a ação coletiva de movimentos sociais, comunidades e minorias para transformar a estrutura socioeconômica e cultural e lutar por direitos e afirmações de identidade. O museu, num território indígena, ele é uma participação social, né? Aqui nós trabalhamos com o princípio da participação cidadã e isso é muito claro, Joana depois vai falar para vocês, quando os próprios indígenas que estão participando da elaboração desse plano, ao fim, quando se entrega a minuta, eles formam e eles se colocam, né, elegem entre eles representantes para formar um comitê de acompanhamento e de avaliação da implementação do plano museológico. E isso é uma ação que não estava previsto. Isso é uma iniciativa efetiva dos próprios representações dos povos indígenas. E isso está muito dentro dessa participação cidadã. Pode passar? Pode. E isso é importante para a gente pensar o que é participação em museus. A gente partiu de conceitos mais amplos para a gente chegar ao que é participação em museus, né? A gente pode dizer que participação está presente na própria definição do ICO de 22, de 2022, a última que a gente está ali, né, que a gente fala com a participação das comunidades, oferecendo experiências variadas de educação, entretenimento, reflexão e compartilhamento de conhecimentos. Só que participação não é homogênea. Um próprio museu pode estar tendo processos museais, né, processos de musealização em diferentes níveis de participação. Ele não tem uma unidade. O museu não necessariamente ele é ou não é participativo. A gente tem que entender o que ele está fazendo para entender em que graus, em que níveis de participação cada um desses processos de musealização está sendo desenvolvido, né?
Isso é interessante porque a Nina Simão vai falar sobre isso, né? Ela vai falar da participação em museu como uma estratégia que transforma essa instituição cultural em espaços bidirecionais, né? Nos quais o visitante não apenas consome conteúdo gerados por especialistas, mas também eles criam, compartilham e conectam com as narrativas institucionais. E ela vai dizer que há 4 modelos estruturados dessas estratégias, que é a contributiva, colaborativa, co-criativa e a hospedada. A gente vai estar nessa oficina trabalhando a co-criativa. Pode passar? Aqui eu vou dar uma paradinha. Como é que a gente vai fazer, Léo? Você que é a pessoa tecnológica, tá? A gente vai fazer uma dinâmica rápida com vocês. 5 minutinhos, tá? O que eu gostaria de pensar com vocês? É uma atividade individual. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui para fazer uma oficina maior, né? Quem sabe a gente pensar nisso à frente, Luciene, uma coisa maior, mais estruturada. Mas hoje, assim, pensando nisso, a gente queria, com vocês, que vocês escolham um museu. Pode ser um museu que você atua, um museu que você tem interesse, tá? Considere que esse museu definiu como principal meta para 2026 a elaboração de um plano museológico que que vigorará de 27 a 31. E imagine-se como esse coordenador dessa equipe que responderá pela elaboração do plano museológico da instituição, né? Um gestor, né? Aí o termo coordenador foi só para ficar mais fácil para vocês. Nem sempre a gente usa esse termo, tá? E, a partir disso, responda as seguintes perguntas. Nas atividades institucionais do museu escolhido, identifica-se que o museu tem uma trajetória que prioriza a participação nos últimos 10 anos? 2. Quais ações você identifica que foi realizada de forma participativa? E 3. Qual a primeira atividade que você, como coordenador, desenvolveria para estimular a participação na elaboração do plano museológico do museu selecionado? Olha, o que vai ocorrer? O Léo vai passar para vocês umas folhinhas, tá? Elas têm um QR Code e tem um código, tá? Para vocês, e tem aqui também. A proposta é que vocês respondam no Mente, é um aplicativo facilzinho de utilizar. A primeira pergunta é sim ou não, ok? A segunda pergunta, eu gostaria que vocês situassem ela dentro de um processo. Tipo, é uma ação educativa com mediação. Estou dando exemplos, vocês vão pensar o de vocês, né? É uma co-curadoria de uma exposição, né? Então, assim, eu queria que vocês pensassem, né, em cima da... Eu não sei se muitos de vocês... Eu acredito que muitos de vocês atuam numa instituição, seja como parte do quadro, seja mesmo como estagiários, né, tal. Então, vocês rapidamente respondam essas 3 perguntas para a gente pensar no enquadramento delas. Quem ainda estiver respondendo, pode seguir respondendo, não tem problema. A ideia é a gente pensar como um exercício mesmo, nos colocarmos aqui para fazer uma reflexão sobre esses pontos de participação, tá? Então, para vocês terem uma ideia, dos 28, com a resposta ali, né? 21 mais 7, 28. 21 disse que o museu, nos últimos 10 anos, fez atividades participativas, tá? E 8 disseram que não. Pode seguir. Algumas das respostas, né? Fizeram oficinas de reciclagem, roda de conversa, co-curadoria de exposições, inventário, curadorias, né? O desenvolvimento de uma tecnologia social, vou lá. Ah, está subindo ainda, é isso? Tá, não tem problema. Tá.
Mas, de qualquer forma, assim, reunião para criar procedimentos de documentação, criação de regimentos, tá? Visitas guiadas, por exemplo, tá? Vamos, nesse momento, parar nessa resposta. Eu vou pedir para depois você... Faz o seguinte, Bruna, a gente já viu uma visão geral de algumas respostas, né? A atividade de voluntariado para triagem de inventário, exposição com curadoria indígena, reunião para criar procedimentos, né? Desenvolvimento de tecnologia social para chamada Replicando o Passado, curadoria de exposição, consulta de melhores serviços, conselho consultivo de associação de amigos, pesquisa, inventário, mediação cultural, curadorias, oficinas de reciclagem, rodas de conversa, co-curadoria de exposição, inventário. Desce, Bruna. Pode descer, pode clicar. Tá? Planejamento de ação para o ano vigente, relatórios de setores, licitações, co-curadoria, de novo, né? Visitação e divulgação de lugares e histórias. Eu queria agora que você voltasse, Bruna, para o PPT. Questões técnicas. Aqui a gente está se acertando ali. Só uns minutinhos. Pode passar. Tá? Agora, com base nessas respostas 2, né? Como é que vocês enquadrariam o que vocês responderam nesse modelo de participação em museus proposto por Simão? Quer dizer, alguns exemplos, né? Se a gente pensa que o público está fornecendo um feedback, né? Um conteúdo, né? Por exemplo, para um museu, se vamos montar uma exposição e a gente convida aquela comunidade, né? Aquele detentor de conhecimento a selecionar os objetos e disponibilizar para a aquisição do museu, ele está contributivo. Ele não é um grau de participação máxima. Ok? Se a gente pensa, por exemplo, de processo de colaborativa, é quando o público atua em algo que foi modelado pela instituição. Eu tenho uma atividade a desenvolver e eu te chamo para que a gente possa... Você vai contribuir, mas em cima da ideia que o museu já teve. Então, a gente está na esfera colaborativa. Se a gente passa por uma espécie de cocriação, é quando o público, o usuário, né, a comunidade do entorno, e aí a gente está entendendo esse público num sentido amplo, né, que vai desde o usuário, ao público, ao quem mora no entorno, né, dessa comunidade, se ele define junto, inclusive, o que deve ser feito, né, e como vai ser feito, aí ele está cocriando. Porque é ao passo e a autonomia e o processo do debate que você está estabelecendo com esses agentes. Tá? Isso, efetivamente, é pensar que o público museu define junto os objetivos e os processos de criação de conteúdo. E a hospedagem é quando você cede, né? Você acolhe um projeto que já veio montado. Então, eu abro meu espaço para que um determinado grupo que tem já a sua exposição estabelecida, ok? Faça ela dentro dessa instituição. Então, eu estou hospedando uma ação, que pode ser um sarau, pode ser uma reunião da associação de moradores, pode ser qualquer uma dessas esferas. Aqui a gente não está dizendo, gente, que esse é o único caminho que a gente vai seguir, que é o de cocriação. Todos eles têm espaço dentro do museu, mas a gente tem que entender como a gente está trabalhando essa participação. Porque, se tudo é participação, o que efetivamente é uma participação cidadã, uma participação social? Quer dizer, como é que a gente está categorizando isso dentro do nosso espaço? Acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque é isso que vai dizendo como essa instituição
está respondendo, porque, na verdade, o que a gente faz é aquele processo da accountability, né, da responsividade que o museu tem que ter. Então, como a gente está respondendo a determinadas demandas. Se vocês deram alguns exemplos, né, por causa do tempo, eu não vou debater muito com vocês agora, mas eu queria que vocês, levemente, pensassem, eu respondi tal ação. Alguns de vocês falaram assim, curadoria com a exposição. Né? Então, dentro dessa curadoria, foi uma co-curadoria, que tudo foi definido efetivamente com a comunidade, com o grupo, com o detentor, ou ele entra por uma ação pontual nisso. Isso vai determinar se ele está aqui ou se ele está aqui, por exemplo. Ok? Então, é importante a gente estar atento. O que eu estou colocando para você não é uma questão de mais ou menos, é o que estamos efetivamente fazendo nesse processo. Ok? Pode passar. Isso é importante porque, quando a gente entende esses modelos de estratégia, a gente entende dentro dessa escala de participação cidadã, do domínio do patrimônio, onde a gente está efetivamente colocando cada caixinha. Como eu falei com vocês, o processo de musealização ele é feito de diversos processos. Eu tenho o processo de documentação, o processo de seleção, o processo de desenvolvimento das coleções, o processo de comunicação, né, o processo de conservação desses acervos, de disponibilização desses acervos. Então, assim, eu posso ter, dentro da mesma instituição, processos em diferentes escalas de participação. E isso vai falar sobre onde a gente está trabalhando nessa escada, na escala de participação. Eu posso ter uma participação dirigida, quando a gente tem uma participação unilateral, não dialógica, efetivamente. A gente pode ter uma participação concedida, onde a gente faz uma consulta, efetivamente, mas a gente não tem o poder de gerir isso. Tá? Como a gente pode estar nessa grau de participação emancipadora. Quando a gente está aqui nesse projeto, né, a gente estava trabalhando, buscando esse grau mais alto de participação. Lógico que o nosso intuito sempre é atingir um grau mais alto de participação nesse processo. Então, a gente foi direcionando os caminhos para tentar. E processos participativos, tem uma fala ótima da professora Michele, que é da área de biologia e tem um laboratório de ação social na Unirio, foi uma grande parceira nossa para a gente pensar as metodologias, e ela diz, processo participativo a gente sabe como começa, a gente não sabe como acaba. Porque, se ele é participativo, ele depende também do que as outras pessoas trazem nesse movimento. Né? Então, isso é, efetivamente, a gente pensar em um grau mais alto, onde a participação ela se dá por uma comunicação multivocal e pela avaliação regular, que permite a melhora dos processos e regenera esse sistema. Então, para ser participativo, ele precisa não só ter um processo de elaboração, mas de avaliação do que você está desenvolvendo em conjunto. Tá? E aí, a terceira pergunta de vocês, que eu perguntei o que vocês fariam, né? Também é para provocar vocês a pensar, será que eu dizer que eu faço a consulta pública depois que o plano museológico está elaborado é uma participação efetiva? Né? E é muito habitual a gente usar esse recurso como o recurso para dizer que teve a participação no plano museológico. Então, isso vai dizer em que grau, efetivamente, em que nível vocês estão colocando esse processo da elaboração do plano museológico dentro da instituição. Meu último slide, prometo, para poder passar a palavra para os colegas. Pode passar. E isso guiou a gente desde o início, né, com 3 perguntas básicas. Né? Uma é como ser participativo já no primeiro momento de pré-execução, na própria formação da equipe. Né? E aí, essa casa aqui tem um diferencial também. Como não há
posto da FUNAI no Rio de Janeiro, aqui, né, acaba somando todas essas frentes. E aí, uma Suiti, está aqui, Suiti bate aqui na porta, a Helena recebeu o Suiti, e a Suiti estava com uma dificuldade para entrar efetivamente na universidade, acabou indo conversar com a gente, e, no fim, ela hoje é aluna da Unirio de Museologia, e a gente abraçou a Suiti, falou, olha, temos dentro da universidade uma indígena nesse processo, a gente tem que começar por aí. E, além disso, essa casa, né, depois, num processo já de execução, do qual a Fernanda Caingangue estava na direção, ela faz a sugestão do nome da Joana, que foi estratégico para somar a equipe e vem como consultora. Então, a gente já está ali, esse processo de constituição dessa equipe que tenha representatividade. Depois foi quais as metodologias participativas a serem adotadas para viabilizar a participação do maior número possível de representações da sociedade civil. E aí a gente está falando de indígena, mas a gente está falando da Associação de Moradores de Botafogo, a gente está falando de pesquisadores, de instituições indigenistas, né? Como é que a gente tem essa multidisciplinar... Desculpa. Fugiu. Essas múltiplas vertentes, né, esses múltiplos atores dentro desse processo de constituição, porque é isso também, né? Participar é ter diversidade. Tá? E o terceiro, quais as metodologias participativas a serem adotadas para viabilizar a participação efetiva e dialógica das representações de modo que suas contribuições expressassem no plano um modelo de governança participativa e deliberativa. Quer dizer, vocês já começam a perceber aí que a gente não está falando que, para montar um plano museológico, a gente tem que ter uma metodologia. Muitas vezes, a gente tem que ter mais de uma metodologia, e essas metodologias vão de acordo com as etapas que a gente está constituindo esse plano. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a Paulina, e ela vai falar justamente disso, de quais são as metodologias, e, como eu falei para vocês, em cima dessa experiência. Mas eu acho que, mesmo que as instituições de vocês não sejam essa metodologia em si, isso faz vocês pensarem sobre o que é pensar e escolher metodologias participativas para a elaboração do plano museológico. Antes de passar para a Paulina, só uma pergunta. Alguma dúvida até aqui? Algo que vocês queiram colocar? Pode falar? Vocês estão gravando? Se vocês tiverem um YouTube e quiserem deixar, ou se vocês quiserem que a gente bote esse material no YouTube do NUGEP, a gente também pode botar, entendeu? Se tiverem gravando, a gente entende que o papel da universidade é disseminar o conteúdo, é auxiliar nesse processo. Então, se estiverem gravando e quiserem, passem, a gente deixa disponível no YouTube do NUGEP, e a gente também encaminha para a CSEC o link para que depois vocês possam disponibilizar. Fala, Helena. Exato, esse é o processo. E quem quiser também, fiquem à vontade nesse sentido, tá bom? Alguém mais? Posso, então, passar para a Paulina? Ok. Boa tarde a todos e todas, né, aqui. Sou eu. Cola que eu nunca uso. Presentes, né, uma alegria, né, ver uma oficina, né, tão cheia, né, com tantas pessoas interessadas, né, de entender, né, como é que foi esse nosso ciclo aqui, né, para a elaboração, né, desse primeiro plano museológico, né, do Museu Nacional dos Povos Indígenas, né. Como Beth disse, né, eu sou Paulina Vieira, né, eu sou arquivista no quadro da Unirio. Sou coordenadora também adjunta, né, do NUGEP, né, junto com a Beth, e doutora em Museologia e Patrimônio. Né. Eu vou também fazer a minha autodescrição. Né. Eu sou uma mulher cisgênero, né, parda, cabelos castanhos, né, com mechas douradas, olhos castanhos, uso óculos, e estou vestida com um vestido preto e com um tênis bege. Né. Então, nessa pegada do núcleo, né, desse processo de gestão, né, de patrimônio, né, de forma, né, participativa, né, pensando nesses processos,
a gente, né, precisou desenhar, né, metodologias participativas, né, porque em meados de maio, né, quando iniciamos o processo aqui de diálogo com a casa, né, uma coisa que foi deixada bem clara para a gente, que também foi um atrativo da gente desenvolver as ações aqui, é essa pegada, né, que fosse um movimento, né, participativo, até por essa vocação, né, do museu, né, de integrar, né, de agregar pessoas, né, na instituição. Pode passar, por favor. Pode passar, Bruna, por favor. Ah, tá. Então, como agenda hoje, né, a gente vai falar, né, dessas metodologias participativas, né, que a gente adotou aqui no trabalho, né. Uma delas, né, a bola de neve, né, o snowball, e a segunda metodologia, né, que foi a roda de conversa, o Word Café, e, por fim, uma dinâmica, né. Então, essas duas metodologias que a gente cruzou, né, para conseguir dar conta, né, dessa metodologia participativa. Pode passar, por favor. Então, trazendo aqui, né, um pouco do conceito, né, de metodologia participativa, elas são, né, abordagens, né, de pesquisa, gestão e ensino, em que os participantes, né, eles deixam de ser, né, receptores passivos, né, e tornam-se agentes ativos na construção do conhecimento e na tomada de decisões, buscando valorizar o saber popular e a realidade local, promovendo a horizontalidade nas relações, né, que é uma coisa que a sociedade civil cada vez mais cobram, né, principalmente do poder público, né. Então, um pouco, né, do esboço, né, da bola de neve, né, que são a questão das sementes internas e externas, mas que eu vou falar para vocês mais à frente. Pode passar, por favor. Antes de pensar, né, nessas metodologias, a gente precisou pensar, né, quem seriam esses atores sociais. Então, como a Beth falou, né, então, a gente tinha a nossa equipe aqui do NUGEP, né, que era composta por graduados, pós-graduandos, discentes, né, e até muitos voluntários, né, como ela falou, né, o Léo, o Michel e a Amanda, né, foram desse nível, né, de contribuição. A própria equipe do MNPI, né, que eram os funcionários, né, os prestadores de serviços, bolsistas, né, então foram pessoas, né, que de certa forma contribuíram, né. Além disso, né, a gente teve as consultorias, né, da Joana Munduruku, né, que é uma indígena, e da Sandra Rosa, né, que ela tem uma longa trajetória aqui nessa instituição, né, que ajudou bastante a gente nesse reconhecimento institucional, né, que é o que acho que é o primeiro passo que a gente deve fazer quando vai elaborar um plano museológico, é pensar nessa perspectiva, né, do reconhecimento institucional. E, como parceiros, né, para nos ajudar nessa modelagem dessas metodologias, né, nós tivemos o Laços, que ajudou nessa questão da roda de conversa, que é o Laboratório de Ações Sustentáveis, e o NAP, né, que é o Núcleo de Assuntos Pedagógicos, que nos ajudou a pensar na metodologia bola de neve, né? E aqui os representantes da sociedade civil, que, em sua maioria, né, eram indígenas, né? Que bom, né, que a gente conseguiu atender esse objetivo, né, de que a maioria deles fossem indígenas, e instituições formuladoras de políticas públicas, né, inclusive integrantes da FUNAI. Pode passar, por favor. Aqui, adentrando, né, na primeira metodologia, né, que iniciamos os trabalhos, é a bola de neve, né? Então, ela é uma metodologia, né, que ela tem uma pegada muito qualitativa, né, que utiliza cadeias de referências para a composição amostral, ou seja, as relações entre as pessoas são utilizadas para o recrutamento e o sujeito é incluído por sua vivência, sendo a amostra construída no próprio processo, né, de coleta de dados, uma vez que um novo participante é indicado pelo anterior e, a partir de sua experiência no assunto, sucessivamente, até que a pesquisa seja considerada organizada, né? Então,
a Joana vai até falar mais à frente, os indígenas eles têm muito essa questão da confiança. Então, é uma metodologia que a gente considerou satisfatória, porque vai muito dessa relação de confiança para poder fazer esses movimentos de expansão, já que a gente tinha, à época, né, pelos dados do IBGE, 300 povos indígenas para conseguir alcançar 6 biomas também para poder contemplar o que a gente conseguiu. Né? A gente conseguiu atingir todos os biomas, né, com representação, como sementes externas. E como vantagens dessa metodologia, a gente tem essa propensão de aceite, né, porque é baseada nessa relação de confiança, essa viabilidade de acesso às pessoas, porque essa comunicação direta, né, de pessoa para pessoa, e a questão do baixo custo financeiro, porque nem a universidade, nem o museu, né, teria como trazer essas pessoas para aqui, para a instituição, para a gente poder desenvolver essas ações. Então, a gente usou ferramentas, né, tecnológicas, né, para poder ter acesso a essas pessoas e receber essas contribuições que nós chamamos de colheita. Aqui até a ilustração, né, que começa com uma pessoa, vai expandindo, né, então, uma das vantagens disso, né, que são pessoas, né, que têm uma vivência, né, uma experiência, né, com esses assuntos que estão sendo propostos, né, para trabalhar. Pode passar, por favor. Aqui, né, um pouco do que a gente pensou em termos de representação, né, nesse modelo, que seria representação do movimento indígena, representação do entorno. Né, além do Rio, a gente tem Cuiabá e Goiânia, mas a gente não conseguiu abarcar, né, por ser em outro local, pelo fato dessas unidades também estarem fechadas à época, né, a gente não conseguiu fazer essa mobilização com o entorno dessas 2 unidades desconcentradas. Mas aqui no Rio, por exemplo, a gente fez contato, né, com a Associação de Moradores de Botafogo, com a Associação de Moradores aqui do Santa Marta, né, então a gente conseguiu essa mediação. Né. O próprio conselho, né, do MNPI, que à época estava sendo constituído, nós enviamos os convites, e representantes de instituições de formação de políticas públicas. Né, foram as 4 instâncias, né, que nós pensamos de representação. Sobre a segunda metodologia, né, que foi alinhada, né, junto com a bola de neve, né, tivemos a roda de conversa ou outro café, que foi também uma necessidade, na verdade, não é uma necessidade, é uma adequação, né, à realidade, né, da cultura indígena, porque, para eles, faz muito sentido essa questão da roda de conversa. Enquanto nós, né, temos essa limitação de pensar, de repente, em caixinhas, eles têm muito mais uma experiência holística. Né, então, eles têm uma visão de mundo, eles vão ser, geralmente, do geral para o particular. Né, então, foi uma perspectiva interessante adotar essa metodologia. Né. Então, como definição, né, do Horto Café, né, um processo criativo, né, idealizado por Juanita Brau e David Isaacs, né, baseado em diálogos entre indivíduos, numa elaboração coletiva e colaborativa para responder questões de grande relevância. Né, os participantes são divididos em grupos para conversar sobre um tema pertinente escolhido. Né. Nesse caso, como a Beth falou, né, na primeira reunião, a gente teve um baque, porque a gente pensou, né, em blocos de programas, né, e dividir as pessoas, né, por esses blocos de programas, o que, de certa forma, não funcionou, porque exatamente eles têm essa visão holística e a gente teve que voltar para o grupão para a coisa fluir. Né. As conversas, né, elas acontecem em rodadas com duração definida. Também é uma outra coisa que a gente teve uma limitação, né, que é a questão do tempo. Que a gente tinha, geralmente, de manhã, quando a gente começava as oficinas, a gente tinha horário para terminar, porque, assim, meio-dia é um horário sagrado. Né? Suiti está aqui, né, para os indígenas, né, então, meia hora eles querem parar, eles não querem mais falar. Então, as reuniões que a gente fazia, as oficinas que a gente fazia pela manhã, tinha horário. Agora, o que a gente fazia à tarde, então, ia assim, até 6, às vezes 7, né, porque aí eles já estavam, né, já tinham almoçado, aí eles tinham bastante disponibilidade para falar. Né. E, ao final, né, os grupos são redefinidos de maneira que os participantes vão se misturando ao conversar com diferentes pessoas. Né. Então, na verdade,
é muito engraçado, porque assim, quando a gente começava as oficinas, eles, né, se cumprimentavam, perguntavam de coisas do território, né? Então, até a gente chegar na pergunta norteadora, né? Então, tinha que ter todo o engajamento anterior, né, até eles entrarem, né, nos assuntos dos programas. Pode passar. Então, quais as vantagens dessa metodologia? Né? A criação, né, desse ambiente acolhedor, né, para os indígenas, né, porque já faz parte da cultura deles, né, essas rodas de conversa, né, com os anciãos. Essa angariação, né, de demandas, né, do público externo, que é o que eu falei para vocês, que a gente chamava de colheita, né, e a maleabilidade da metodologia, né, que ao tempo todo a gente precisava fazer algum tipo de ajuste. Pode passar. Então, agora, né, um pouquinho, né, desse envolvimento aqui com vocês. Né. Eu não sei se eu deixei claro para vocês essa questão da bola de neve, né, das sementes internas e das externas. As sementes internas são exatamente os colaboradores, né, como funcionários, prestadores de serviços, bolsistas, estagiários, né, e as sementes externas são exatamente esses outros agentes externos à instituição. Então, para a gente aplicar essa metodologia, o que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa escolher essa ferramenta tecnológica. A ferramenta que a gente escolheu aqui, foi até recomendada pela professora Michele, foi o Zoom. Por que a gente pensou no Zoom? Porque ele tem uma funcionalidade das salas. Né? A gente pensou que fluiria dessa forma, e acabou não acontecendo, porque a gente acabou fazendo em sala única, e uma solução que a gente precisou adotar foi dividir esses programas em blocos, porque a gente começava as reuniões, fazia uma pergunta norteadora para cada oficina, estabelecia os diálogos, né, e, a partir dessa pergunta norteadora, a gente conseguia trazer esses retornos, né, sobre os programas e o que, de certa forma, o que eles, como pessoas de fora, não entendiam, né, que esse museu precisava atender. Né? Então, após isso, a gente também, cada oficina, a gente fazia a sistematização dessas colheitas, e, na reunião seguinte, a gente trazia, né, para ter também um debate com eles, para ver se era aquilo mesmo que estava sendo pensado, e se a gente poderia incluir na proposta do documento, né, que foi entregue aqui no museu. Pode passar. Agora, né, vou entrar também na questão da dinâmica, né, a partir, né, dessa questão das sementes internas e externas, eu gostaria que vocês pensassem, né, a partir da realidade de cada um de museu de vocês, quem seria, né, esse ator, né, estratégico, né, não precisa ser, pode ser só um, e por que vocês escolheriam ele, né, como ator estratégico, né, nessa metodologia de semente externa. Então, vocês colocaram, né, empresas, né, ou escolas, os visitantes, né, instituições parceiras. Né. Com a questão dos visitantes, a gente não conseguiu fazer isso aqui porque o museu estava fechado. Né. Então, na verdade, por isso que a nossa estratégia foi pensar nessas pessoas, né, de associações e tudo mais, por conta do museu estar fechado. Né. Coordenador e equipe, no caso, seriam sementes internas, né, não seriam sementes externas. Né. Comunidade de moradores, né, foi o que a gente fez aqui com a Associação de Moradores, né, e do Dona Marta, né, e daqui do próprio de Botafogo. Né. Pessoas da comunidade vizinha, a gente acabou não atendendo esse alcance, porque a nossa prioridade, né, de certa forma, acabou sendo mais o público perfil indígena. Né. Escolas, né, isso também é importante, né, porque a maioria dos museus, né, tem essa pegada, né, de visitas, né, de escolas, né, bem interessante. Moradores da Vila Parque, né, isso aí sim, né, artistas, né, essa ficou bem bacana, né, bem típica de semente externa mesmo. Né, funcionários aí, no caso, já seriam semente interna, né, e curadores também seriam outro exemplo de semente externa.
Bacana. Acho que vocês entenderam bem essa pegada de semente interna e externa, né? Pode voltar para o slide, por favor. Aqui, sobre essa questão de como que a gente fazia as perguntas norteadoras, eu esqueci de falar para vocês que a gente dividiu em blocos, né? Geralmente, o plano museológico são 11, né, obrigatórios, né? Mas, no caso aqui do MNPI, nós tivemos 14 programas, né? Então, a gente dividiu esses blocos em atividade finalística, atividade meio e atividades que estavam ali intermediando, né, como o programa de advocacy, né, que era um programa novo para a instituição, então a gente deixou ele em um bloco apartado, o de sustentabilidade e o de infraestrutura tecnológica, né, foram os que a gente colocou no bloco azul, né. Uma outra também questão interessante da gente falar da participação, que não está aqui no slide, foi a questão da nossa consulta pública, porque, diferentemente do que a gente verifica, né, em planos museológicos, geralmente é uma perspectiva de consulta pública muito na pegada, né, do perfil de usuário, e não sobre o documento em si. No nosso caso aqui, a gente colocou o documento mesmo na consulta pública para que as pessoas pudessem, né, avaliar, né, o documento como um todo, né, e os programas, né, do plano, né. Então, é isso. Alguma dúvida sobre o que eu falei? Fico aqui aberta, agradeço, né, pela escuta de vocês.